abrir a palestra com a Michele Boticin. Michele Boticin é gaúcha, que fez a sua graduação em filosofia na UCP de Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis, fez o mestrado e é doutoranda em filosofia pelo programa de pós-graduação da PUC. Tá? E nós nos conhecemos aqui na UFRJ no Seminário de Estudantes no ano retrasado, 2013, né? E depois ela me apresentou o grupo Rancionas, é através dela que eu faço parte hoje do grupo de trabalho do Rancionas na POF e o grupo de pesquisa do Rancionas aqui, que todos os que estão falando aqui fazem parte desses dois grupos. Tá? Antes de apresentar a Michele, quer dizer, já apresentei, né? Já, isso, só faltou falar da pesquisa dela, né? Que ela foca a pesquisa da filosofia da questão ambiental, que é a área de pós-graduação que ela faz lá na PUC. E ela se dedica aos fundamentos metafísicos da ética do Jonas. Né? E hoje ela vai abordar essa passagem que o Jonas explora muito da ontologia da morte, né, da modernidade, para uma ontologia da vida que ele propõe. Tá? E ela também dedica, como pesquisa paralela, a influência de Spinoza na obra de Rancionas e toda essa crítica da questão da modernidade que o Rancionas trabalha. Okay? Então, antes de passar a palavra para a Michele, eu queria agradecer a presença de todos e queria lembrar que na semana que vem a gente tem o segundo encontro do seminário sênior com o professor José Silveira, que foi professor aqui em FIX na década de 70 e 80, já é um homem de 80 e poucos anos da geração do professor Minto, e ele é um medievalista, especialista em Averroes e Avicena, e vai falar para a gente sobre a transferência da filosofia grega para a filosofia cristã medieval. Tá? Então, assim, é uma rara oportunidade de estudar medieval, parece estar em extinção, tem poucos professores, então acho que é uma oportunidade boa. O professor José Silveira já veio ao Seminário Sênior na sua primeira edição, em 2013, primeiro semestre de 2013, e ele falou sobre Averroes e Avicena. Dessa vez ele vai falar sobre essa passagem da filosofia grega para a filosofia cristã medieval, que a gente já sabe de antemão que é o batismo da filosofia grega, enfim, o batismo entre aspas. E o próximo encontro do Seminário Sênior, ou do Seminário do Rancionas, vai ser no dia 8 de maio, com o professor Alexandre Cabral, que é da UERJ. Ele vai falar mais sobre a parte anterior. Vai dar porque por enquanto, né, a palestra do professor Gelson sobre o princípio vida, depois do Wellington também com o paradigma da vida em relação ao ser, e agora a palestra da Michele, de alguma forma, vem acompanhando a própria evolução do pensamento de Jonas, né? Depois da Michele vem o Alexandre, que vai falar sobre um tópico à parte e anterior a isso tudo, que é a parte religiosa, a parte da filosofia de religião que o Jonas desenvolve sobre a gnose no pensamento antigo, né? Que é um trabalho que desenvolve até a década de 50, antes de trabalhar o princípio de vida propriamente. E eu mesmo não conheço bem essa parte, acho que pouca gente conhece, se dedica pelo menos. E o Alexandre, ele é professor de filosofia, ele é teólogo e está estudando Rancionas já há uns 3 anos e vem conversar com a gente então sobre essa parte da gnose. Mas, assim, tirando essa parte, dia 8 de maio. Então, a gente veio com o professor Gelson, professor Wellington, princípio vida, a Michele vai mostrar a crítica da modernidade, essa passagem, né, que o Jonas vai trabalhar e criticar, que é uma parte muito rica do ponto de vista filosófico. E depois eu vou falar sobre a ética do futuro, né? E é um paralelo da ética do futuro que o Jonas propõe com uma proposta de ecoética de um pensador contemporâneo chamado Pierre Robinck, que é um professor emérito da Sorbonne, que é considerado um dos maiores aristotélicos vivos. Né? E no final, a última professora que vem, ela fecha com uma visão global do trabalho, a importância do princípio físico, do princípio de responsabilidade na ética do futuro. Então, assim, tirando essa palestra do professor Alexandre, que é sobre um assunto anterior, essas 5 palestras, né, vão traçar o panorama do pensamento jonasiano quase como ele se desenvolveu ao longo do tempo. Tá? Então, eram essas as comunicações que eu queria fazer. Michele, boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Bem, eu fiz esse esquema aqui no quadro só para tentar localizar um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Eu não quis ser reducionista sintetizando a obra do autor em 3 momentos, mas é mais um esquema didático para a gente conseguir localizar essa fala de
toda uma gama, um trabalho gigantesco que foi o do Manzioni. Porque tem vários artigos, várias coisas que a gente não citou. Eu citei principalmente essa questão da religião que a Sara falou, né? Os estudos dele sobre a religião do Manzionas. Ele estudou teologia em Freiburg com o Bultmann. Então, além do Heidegger, ele falou do Heidegger, do Russell, mas ele teve um teólogo que orientou os estudos dele. Tanto que em 1928 ele concebe a tese de doutorado dele sobre o conceito de gnose no princípio do cristianismo. E aí ele, enfim, desenvolve... Não, só uma coisa, esse Rudolf Bultmann, ele é considerado o maior, ele é um grande teólogo, o maior teólogo protestante do século XX. Tá? Assim, ele é uma pessoa de bem, aí passando esse grande momento, né, é um estudo muito riquíssimo, como a Sara mesmo colocou, não é muito explorado ainda aqui no Brasil, até porque o pensamento do Jonas ele é um pensamento muito recente. O grupo Hans Jonas começou a enfim, se reunir, acho que tem o que, dois? Não, só teve um colóquio, né, ou dois. Enfim, em média 5 anos, mais ou menos, que começou esse movimento aqui no Brasil com o grupo de pesquisa Hans Jonas, o CNPq e da ANPOF. O grupo da ANPOF e do CNPq eles foram oficializados há 2 anos, né? Oficialmente existe isso há 2 anos. Mas, enfim, tem essa parte da filosofia da religião dele. Um segundo momento do pensamento que seria uma espécie de biologia filosófica, tanto que esse livro, The Phenomenon of Life, o subtítulo dele é Towards a Philosophical Biology. Ele tenta, de alguma maneira, retomar algumas coisas que estão lá no De Anima de Aristóteles e trazer isso para a contemporaneidade com o prisma da teoria da evolução. Né? Porque o De Anima, enfim, para Aristóteles o mundo era eterno, não existia evolução, as formas eram eternas. E o Jonas, nesse livro, tem algumas partes que ele retoma no The Phenomenon of Life, que foi traduzido por Princípio Vida para o português, mas a tradução não é necessariamente a mesma. Eu já vou explicar daqui a pouco porque ele retoma, então, passagens do De Anima para ajudar ele a fundamentar o que seria a biologia filosófica ou ontologia da vida, né? Como ele chama isso também. O The Phenomenon of Life ele foi escrito, que é o que a gente vai falar hoje, ele foi escrito em 60, ele foi escrito enquanto o Jonas estava na guerra, lutando, conforme os outros palestrantes, né, os ilustres palestrantes que tiveram antes, aqueles deram um panorama bom sobre a biografia do Jonas, que eu estou meio que pulando hoje, porque eu acho que a maioria de vocês já estiveram nos 2 primeiros encontros e todos eles introduziram isso de uma maneira muito boa, então eu vou ser mais direta com o foco da obra mesmo. E esse livro, The Phenomenon of Life, ele foi escrito durante a guerra, quando o Jonas estava lutando, e ele foi lançado em 1966. Teve o lançamento dele. Bem, a minha reflexão, que foi a minha dissertação de mestrado, partiu de 2 sentenças bem fortes que tem na introdução do The Phenomenon of Life, que eu achei bem forte, assim. Então, a partir disso, eu desenvolvi essa temática da crítica à ontologia da morte e o fundamento da ontologia da vida. O Jonas diz, na introdução do The Phenomenon of Life, que vivemos sobre os auspícios de uma ontologia da morte. E isso é algo muito forte, né? Um pensador falar isso. Então, de alguma maneira, isso me estimulou a pesquisar o que vem a ser essa ontologia da morte, que está dizendo que a gente vive num paradigma onde uma ontologia da morte é a cosmovisão dominante da coisa. E a segunda afirmação, que vai ser o segundo momento do trabalho que eu vou expor para vocês hoje aqui, é outra afirmação fortíssima também, que ele fala que desde a sua forma mais ínfima, o orgânico prefigura, entre aspas, o espiritual, que essa palavra espiritual tem toda uma discussão aí da tradução do que seria isso, porque ele escreveu o The Phenomenon of Life em inglês. E essa obra em inglês foi traduzida para o alemão e do alemão traduziram para o português. Então já tem aí todo um problema, embora ele tenha produzido uma parte da obra, mas onde aparece especificamente essa coisa espiritual, foi uma outra pessoa que
mas não necessariamente, né? Mind, dependendo do contexto, é muito mais no sentido de expressar algum tipo de consciência em relação a alguma coisa, né? Como até no dicionário, se você for pegar mind, to be aware of something. Você está alerta sobre a existência de alguma coisa ou alguma coisa que está acontecendo. E isso foi traduzido para o alemão para Geist. Que, enfim, as traduções que nós temos em filosofia, Geist é espírito, mas não necessariamente, porque Geist também é mente em alemão. Então tem todo aqui já tem um monte de coisa para discutir, mas a gente vai pular essa discussão e eu vou falar aqui um pouquinho do que deveria ser essa ontologia da morte e essa passagem de uma ontologia da morte para uma ontologia da vida, que é o que o Jonas se propõe no The Phenomenon of Life, que virou princípio de vida em português. E aí, enfim, então, o princípio de responsabilidade também, uma obra grandiosíssima, considerada por muitos, inclusive pelo Gelson Oliveira, que é o maior especialista em Hans Jonas aqui no Brasil e um dos maiores especialistas em Hans Jonas no mundo. Ele considera o princípio de responsabilidade como uma obra magna, né? Foi a obra que projetou o Jonas. Enfim, né? As pessoas começaram a se interessar pelo Jonas a partir do princípio de responsabilidade. Bom, como eu falei para vocês, né? Nas primeiras páginas do The Phenomenon of Life, o Hans Jonas sugere que viemos sobre os auspícios, sobre a preponderância de uma ontologia da morte, na qual a vida aparece